Bom, meus prezados colegas e ilustres acadêmicos, na sequência desse programa de palestras, conferências, encontros que a Academia Brasileira de Letras Jurídicas programou para este ano, sempre aproveitando a última sexta-feira de cada mês, partindo do pressuposto que sexta-feira já se teria mais tempo livre, principalmente sexta-feira, a última do mês, e que a maior parte já teria recebido seu pagamento, então já podia estar presente na nossa reunião. Nós hoje temos, na sequência desse programa, nós hoje temos a honra, o prazer de receber o ilustre acadêmico Sérgio de André Ferreira. Nosso palestrante de hoje é professor doutor em Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é desembargador federal aposentado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, é ex-membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é membro da nossa Academia Brasileira de Letras Jurídicas, é membro do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, é membro da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, é membro da Academia de Letras, Artes e Ciências, é membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, é advogado parecerista, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, sócio-diretor do escritório de André e da Andréa Ferreira Advogados. Apenas para recordar, porque a maioria conhece muito bem a sua obra, mas o nosso conferencista de hoje é autor, dentre outras, das seguintes obras: Comentários à Constituição, Lições de Direito Administrativo, Direito de Propriedade e as Limitações e Gerências Administrativas, Direito Administrativo Didático, os Princípios Institucionais do Ministério Público, as Fundações de Direito Privado instituídas pelo Poder Público e o Controle de Administração Pública pelo Judiciário. É um renomado conferencista no Brasil e no exterior, com numerosos trabalhos publicados em obras coletivas e artigos em revistas especializadas. Já foi agraciado com várias honrarias, como o Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ainda a Medalha do João VI, aqui do Rio de Janeiro, e a Medalha Levi Carneiro, do nosso Instituto de Advogados Brasileiros. É detentor de prêmios jurídicos, como o Prêmio Faculdade de Direito da Universidade do Estado de Guanabara. Foi agraciado também com o Prêmio Clóvis Bevilacqua, da UEG, mais o Prêmio Tobias Barreto, também da Universidade do Estado de Guanabara, Prêmio Targino Ribeiro, da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, concurso Cândido de Oliveira Neto, da OAB do Rio de Janeiro, neste com trabalho de jurisdição e administração. Este ano se realizará na Colômbia uma reunião das academias de letras jurídicas da Iberoamérica. É uma associação já existente há vários anos, que tem todos os anos reiterado o convite à nossa Academia Brasileira para se integrar nesse movimento das academias latino-americanas, das academias de letras jurídicas da Iberoamérica. Este ano teremos um congresso da Colômbia e o doutor Sérgio de André será o representante da nossa academia. Muito bem. Tendo terminado esta modesta apresentação, que o doutor Sérgio merece fazer com isso, sem mais delongas, passo a palavra para o Sérgio André. Eminente acadêmico, a palavra é sua. Bom, presidente Francisco Amaral, confrade Antônio Celso, doutor professor Rodrigo Valgas, que acabei de ter a satisfação de vê-lo, meus amigos participantes desse evento. É nosso tema a eficácia social do direito na atualidade brasileira. Começo lembrando Ponte de Miranda, que assinala que, mediante as regras e os princípios jurídicos, consegue o homem diminuir de muito o arbitrário na vida social, a desordem dos interesses, o tumulto do movimento do homem à cata do que deseja ou do que lhe satisfaz
algum apetite. A academia, a universidade, sem, obviamente, desprezar as especulações doutrinárias e teóricas, não podem ignorar a realidade do meio e do tempo em que atuam, nem descurar-se do seu papel crítico. Por isso é que, dentro do legítimo escopo acadêmico, cumpre debruçarmos-nos sobre questão fundamental: a eficácia social do direito, sua efetividade concreta, especificamente no Brasil de nossos dias. Pressuposto dessa eficácia social é, certamente, a eficácia jurídica, ou seja, a produção de efeitos consistentes na criação, modificação ou extinção de direitos e deveres, individualizados ou coletivos. É esta, contudo, uma eficácia que se passa no mundo das ideias. Mas o direito não existe para permanecer no mundo do pensamento. Nasce ele a partir de fatos sociais e tende a voltar ao mundo real para a concretização dos efeitos jurídicos abstratamente produzidos. Estamos já agora no campo da eficácia social, onde a interação entre a cultura do povo e direito apresenta viés básico, o da capacidade deste último de sensibilizar o ser humano, seja no exercício do poder político, seja convivendo no meio social. Tudo visando a adimplência de deveres e obrigações e ao exercício sem abuso dos direitos. Ocorre que se enfrenta, na atualidade brasileira, no segmento da eficácia jurídica concreta, a perversa conjugação da crise do direito com a crise das instituições e a crise social, somadas à crise na saúde. Principiemos por questões que afetam o ordenamento jurídico pátrio. Este é encimado por uma Constituição cuja versão original, em seu todo, mereceu os devidos encômios. Já a partir do seu preâmbulo, como todos nós sabemos, a Carta Magna brasileira enumera fundamentos e princípios que prestigiam valores essenciais à rígida convivência nos espaços político e social. Aliás, a Constituição vigente confere exigibilidade ao respeito a esses valores, diferentemente das anteriores, em que os mesmos se apresentavam com caráter meramente programático. Se temos que ao Estado democrático de direito nacional cabe assegurar os direitos sociais e individuais, o que é inafastável para a preservação da dignidade da pessoa humana. A verdade dos fatos está, no entanto, longe desse ideário. As emendas constitucionais, já agora em número de mais de 100, têm, em grande parte, desconstruído a pureza da versão Príncipe de 88. Desculpe. Nos dias que correm, novos atentados, como a famigerada PEC do calote dos precatórios. Em nível infraconstitucional, mesmo considerando apenas a normatividade vigente, reconheçamos que esta é rica de diplomas normativos de alto valor, como a Lei da Ação Popular, a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, os novos Códigos Civil e de Processo Civil. Verificam-se, entretanto, em contraponto, graves defeituosidades jurídicas, não propriamente no aspecto teórico doutrinário,
mas na formulação normativa, na vivência, no cumprimento, execução e aplicação. Contribui para essa situação a má qualidade do trabalho legislativo, o que macula a normatividade, ela é grande. Existe uma crise da representatividade, que se torna cada vez menos programática em benefício dos grupos corporativos, como as bancadas ruralista, evangélica e assim por diante. Daí a insatisfação com prescrições do direito positivo insuficientes para debelar os conflitos sociais, no entrechoque do individualismo jurídico com os direitos sociais e interesses comunitários. Tal fato conspira contra uma regular eficácia jurídico-social. Soma-se a insegurança jurídica. Cidadãos, empresas, instituições sociais não só se sentem profundamente injustiçados pelas desigualdades e pelos erros e ilícitos estatais, assim como vulneráveis, porque as garantias básicas do direito adquirido, inclusive da coisa julgada, têm sido, conforme hoje se diz, flexibilizadas. Com o mau direito em tese, não pode haver eficácia sadia concreta. Por outro lado, a crise das instituições nacionais tem se intensificado. Em seu percurso histórico, o Estado experimentara notável ampliação no apogeu do Estado bem-estar, o Estado provedor, Estado prestador não apenas de serviços públicos, mas também de serviços sociais, como agente indispensável do direito social, na busca da minimização das desigualdades entre indivíduos e classes, na defesa de interesses difusos e coletivos e de bens comuns de todos. O pêndulo histórico inclinou-se, contudo, para o lado oposto e sobreveio o que se convencionou chamar de neoliberalismo, com o endeusamento do mercado, especialmente do financeiro. E as leis do mercado passaram a sobrepor-se às leis jurídicas. Vertentes suas são a desestatização, a privatização, a terceirização, a desregulamentação, o enxugamento excessivo da máquina administrativa, objetivando a diminuição do tamanho do Estado, para fazê-lo o Estado mínimo, o Estado nanico. A desestatização de empresas públicas superavitárias, muitas com atuação em setores vitais para o país, processa-se em clima de pragmatismo imediatista, com objetivos meramente financeiros, como se diz, para fazer caixa. Enfraquecido e a serviço, muitas vezes, de interesses particulares, o Estado não consegue exercitar, a contento, até mesmo mistérios que desempenha no mais liberal dos regimes. Tudo isso imerso no movimento da globalização, com a patologia da desnacionalização, da dominação por entidades inter, multi, trans ou supranacionais, mais fortes e poderosas que os próprios Estados soberanos. Esse panorama traz a nu a inefetividade constitucional da matéria. É que, apesar das deturpações que a Carta Magna Nacional vem sofrendo, o certo é que, no título da ordem econômica e financeira, permanecem vigorantes os princípios da soberania nacional, da função social da propriedade.
Em seu artigo 219, a Constituição é incisiva. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Ademais, o Estado conserva constitucionalmente o seu munus de agente normativo, regulador, fiscalizador e incentivador da atividade econômica, cabendo-lhe, inclusive, o respectivo planejamento, até no setor privado, ainda que com caráter apenas indicativo quanto a este. E ainda, a participação estatal, como exercente direto da atividade econômica, mantém-se, impondo-se como preceitura o texto supremo nos casos de relevante interesse coletivo. Acentue-se, porém, que a recente lei sobre a liberdade econômica altera em muito esse quadro. Não se tem um projeto nacional voltado para as necessidades coletivas e que possa, progressivamente, superar a degradante disparidade na distribuição de rendas, a miséria absoluta e a levante a nação, recomponha o esgarçado tecido social, recupere valores, ensejando que cada brasileiro seja um cidadão pleno, beneficiário das incomparáveis riquezas de nosso país e das facilidades que o mundo moderno pode propiciar. E ser, afinal, um efetivo e consciente protagonista da vida política e social. Diversamente, o Estado brasileiro tem fugido a seus deveres constitucionais de promoção do bem de todos e de superação da pobreza e da marginalização, assim como da redução das desigualdades sociais e regionais. Pode falar aqui, não estou pressionando, não, né? Leonardo Greco também. De parte do Estado, são condutas deletérias. A falta de políticas públicas adequadas e a adoção, inclusive, de muitas lesivas. A redução de verbas públicas para setores básicos, como a saúde, a educação, a cultura, a pesquisa, a inovação, a tecnologia, a criar uma defasagem em relação a outros países, com sujeição cada vez maior ao estrangeiro, ao multi e ao supranacional. Sem radicalismos estatizantes ou liberalizantes, sem xenofobia ou entreguismo, sem o espírito fazendário, nem tampouco sem dilapidação do patrimônio nacional, cumpre aos direitos público e social, com seus instrumentos adequadamente mencionados, a concretude do Estado social democrático de direito, contribuindo na realização, mercê da equidade, da tão almejada justiça social. Cabe dar condições de desenvolvimento à livre iniciativa hígida, fértil, produtiva, geradora de riquezas, alavanca do progresso. Cumpre desburocratizar, agilizando e redimensionando o serviço público. A corrupção campeia, engolfando, inclusive, recursos destinados ao combate à atual pandemia e envolvendo agentes públicos corruptos e corruptores privados. O quadro pandêmico é chocante. 22 milhões de casos e perto de 600 mil mortes. Isso devido a erros consistentes em ações e omissões. Portanto, às crises já apontadas, somou-se a crise na saúde. O interrelacionamento
entre os poderes executivo e legislativo tem, por um lado, em nome de uma política de coalizão, sido cercado de denúncias, de trocas de favores na satisfação de interesses pessoais e políticos. Por outro lado, porém, configura-se o confronto de um poder em face dos outros, situação que se tem no presente agravado sobremaneira. Não basta a independência dos poderes públicos, do sistema tradicional de checks and balances. Impõe-se a harmonia entre eles, como elemento da juridicidade de sua atuação e da conduta de seus integrantes. Criar a desarmonia, provocá-la, favorecê-la, constitui grave ilicitude. Por fim, dentre os fatores influentes na eficácia social do direito, ao lado da qualidade do regramento jurídico e da rigidez das instituições políticas e administrativas, figura a cultura do povo. A cultura diz respeito às características, às condutas, à atividade dos componentes de um grupo social, coletiva e individualmente. Com suas formas de expressão, seus modos de criar, fazer e viver, assim como os produtos dessa atividade envolvem um conjunto de valores éticos, religiosos, jurídicos, artísticos, usos e costumes. Se a sociedade, seja no âmbito político, seja no setor privado, desenvolve, entretanto, uma cultura de desobediência, de desrespeito, de fraudes, de expedientes que frustram a efetividade normativa numa ambiência de diferenciação entre leis que pegam e outras que não pegam, corre o meio social o risco de sua desagregação. Frisemos, por outro lado, a invocação abusiva do que se considera liberdade. Para tanto, distingamos entre o livre-arbítrio, a liberdade individual e as liberdades. O livre-arbítrio é a mais íntima e absoluta de nossas faculdades. Se arbítrio já corresponde a uma decisão, a uma opção, dependente apenas de nossa vontade, o adjetivo livre reforça o absolutismo da capacidade decisória e de escolha, independentemente de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Mas é matéria própria da religião, da filosofia, refugindo ao direito. Neste, nós temos a liberdade individual, que é, podemos dizer, um ser ou não ser, um status garantido pelo direito. É o ser sujeito e nunca objeto de direito. Com suas raízes pré-estatais e para os que o seguem de direito natural, essa liberdade é direito fundamental, absoluto da pessoa humana, e que não admite limites, limitações ou restrições. Ninguém é meio livre, assim como não há o meio vivo. É verdade que na situação inflacionária, de juros altos, de recessão, há gente mais morta do que viva. Já as liberdades também são, em seu conteúdo, absolutas. Mas seu exercício é juridicamente institucionalizável, de modo a evitar os conflitos interpessoais, assim como o sacrifício do interesse coletivo. Sua exercitação, entretanto, tem de ser regular e nunca abusiva, sendo passível de regulação jurídica. A sociedade brasileira, nos termos constitucionais, há de ser, ademais, uma sociedade fraterna,
sem preconceitos, pluralista, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias. Para tal, é fundamental a educação, base da civilização, em cujo contexto se insere o direito e para cuja eficácia social é elemento indispensável. O Papa Francisco, no lançamento em 2020 de seu Pacto Global de Educação, salientou que devemos ter a convicção de que habita na educação a semente da esperança, uma esperança de beleza, de bondade, de harmonia social. A Agenda 2030 da ONU, por sua vez, propugna por uma educação de qualidade inclusiva e equitativa, de uma educação voltada para o desenvolvimento e um estilo de vida sustentável dos direitos humanos, da igualdade de gênero, da promoção da cultura pacífica e não violenta, da cidadania global e da valorização das diversidades culturais. A nossa Carta Política, ao dispor sobre a educação, a qualifica como direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração de toda a sociedade, visando exatamente ao preparo da pessoa para o exercício da cidadania em sua plenitude. Ressalta ainda ser essencial a valorização dos profissionais da educação, como garantia de padrão de qualidade desta. No setor educacional são, no entanto, notórias as patologias, compreendendo o não acesso à escola por um significativo número de crianças e jovens, isso aliado, dentre muitos outros problemas, à precariedade das instalações escolares, à má remuneração dos professores. E acrescentemos máculas sociais, como o bullying, os trotes, a violência contra os próprios mestres. Em outro dispositivo, o texto magno prescreve ser dever do Estado, juntamente com a sociedade em geral, e especificamente com a família, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, valores fundamentais, como a dignidade, a preservação em face da negligência, exploração, violência, crueldade e agressão. Na realidade de todo dia, contudo, quadro inverso se apresenta. A vulnerabilidade própria da infância e da adolescência fica à mercê da felonia dos criminosos, que exploram até mesmo a pornografia e a prostituição infanto-juvenil. Outro sim, dependendo do relacionamento familiar, ficam as novas gerações expostas aos malefícios do consumismo, da incitação à violência, em razão, por exemplo, da participação em certos games, hoje tão famosos, como os chamados jogos de morte, bem como da erotização precoce, do exibicionismo prematuro e, mais ainda, a assanha dos traficantes de drogas. Os meios de comunicação, por sua vez, estão longe de atender às prescrições constitucionais de dar prioridade à educação, ao respeito aos valores éticos da pessoa e da família, a uma cultura do estrambote, do esdrúxulo, do sensacionalismo, do chocante, do exibicionismo. Os instintos prevalecem sobre os sentimentos. Preocupa outro sim, até mesmo, o crescente número de casos de suicídio infanto-juvenil. A língua nacional sofre dilapidação permanente em vários aspectos. Inclusive, já não há nem mais preocupação com a tradução dos novos termos que a modernidade nos traz.
E como asseverou Cecília Meirelles, o bom uso das palavras e o bom uso do pensamento são uma só coisa, assim como se afirma que os limites da nossa linguagem denotam os limites do nosso mundo. Destarte, com um vernáculo empobrecido e malferido, não se pode redigir bons textos, nem adequadamente interpretá-los. São preocupantes, por seu turno, as limitações impostas pelo conceito do politicamente correto a estabelecer verdadeira censura social. Na esfera da ordem social, a Constituição elenca em seus artigos 6º e 7º os direitos sociais fundamentais, matéria que desenvolve em seu título 8º, enunciando que essa ordem, embora econômica, embora social, tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. A realidade é diversa, porém, e o quadro social é grave, com seu elevado índice de pobreza, a carência habitacional que leva aos aglomerados das favelas, das comunidades e das periferias. Avolumam-se os sem teto, os sem terra, os com fome. A população de rua cresce assustadoramente nas zonas urbanas. No setor do trabalho, que de algum modo vem sofrendo o impacto negativo de medidas de precarização do emprego formal, mercê da flexibilização do contrato de trabalho, constata-se o afrouxamento das garantias laborais e previdenciárias, conjunto que conduziu ao que se chama de uberização do mercado laboral. Isso não impedindo, porém, o agravamento do desemprego. A ineficácia constitucional atinge o que a Carta Política considera bem de uso comum do povo, o meio ambiente, sua fruição, essencial à vida e à saúde. Impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações, ou seja, garante a elas, por meio da chamada sustentabilidade, a efetividade de um verdadeiro direito adquirido ao sadio desfrute ambiental. Mas o que se vê é a leniência nas exigências para a concessão de licenças ambientais, chegando-se ao extremo de dispensá-las para muitas atividades impactantes, além da omissão no papel fiscalizador. Lembremos que o paraíso bíblico foi perdido em razão da prática de um pecado capital. Enquanto a Amazônia, o paraíso verde, está sendo perdida pela sucessão de pecados, alguns capitais, de efeitos irreversíveis. Essas máculas incluem o emprego do trabalho escravo, passando pelo agronegócio agressivo e a pecuária extensiva, o desmatamento, as queimadas, a grilagem, a inadequada exploração mineral, a ocupação ilegal de terras públicas para vendas fraudulentas, a afronta aos direitos das nações indígenas. A Constituição é informada, por outro lado, pelos mais sadios princípios éticos. Em várias de suas disposições, prestigia, como sabemos, a dignidade, a moralidade, a probidade. Ocorre que os valores humanos e sociais abalaram-se visceralmente e a criminalidade se estruturou. A violência permeia todas as áreas da sociedade, dela participando o poder público com os excessos da atuação policial. Essa desenfreada violência em todos os escaninhos da sociedade está presente a partir do próprio convívio familiar,
no qual se perpetram os feminicídios, os abusos sexuais de menores, no ambiente do trabalho, com o assédio individual e institucional, e acrescentes no trânsito, no esporte, lembrando ainda a homofobia, a transfobia. Cada vez mais crescem o domínio do tráfico de drogas e de armas e o das milícias, que chegam a excluir a própria jurisdição estatal em territórios que estão sob seu controle. Ainda mais, infiltraram-se nos poderes constituídos. Os desvios no uso das novas tecnologias de informação e comunicação albergam a prática dos mais variados ilícitos cibernéticos, com destaque para as famigeradas fake news e os de natureza financeira. O ilícito, o crime, tomaram proporções e uma ousadia inimagináveis. E o último, um grau de perversidade que não merece perdão. Na sociedade brasileira atual, por ademais, as conflituosidades políticas ostentam um perigoso nível de radicalização. É certo, porém, que o mais grave é a prática de criação de crises num ambiente de verdadeiro fundamentalismo político. Temo, meus amigos, que nesta palestra possa ter tratado até mesmo em doses muito fortes das crises que assolam a nação. Inegável, porém, que esta se acha contaminada pelo medo, pela insegurança, pelo ódio. Mas há uma esperança, a de que, sob um qualificado ordenamento jurídico e com um aprimoramento estatal, venham a prevalecer as virtudes do povo brasileiro, e que são muitas, para que se tornem realidade as palavras de Darcy Ribeiro sobre a nossa nação. Na verdade das coisas, disse ele, o que temos é a nova Roma, uma Roma tardia e tropical. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, mais alegre porque é mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa porque é aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas, e porque é assentada na mais bela e luminosa província da Terra. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Sérgio André, pela sua magnífica exposição. Os meios atuais não nos permitem revelar as palmas situadas que todos manifestaram seu prazer ao ouvir essa magnífica conferência do gabinete acadêmico, que era de esperar. O doutor Sérgio André intitulou seu trabalho de Eficácia Social do Direito. Na verdade, o Sérgio fez uma brilhante análise sociológica das relações entre os poderes e a sociedade, fazendo um detalhamento, digamos, dos problemas institucionais, políticos que assolam a sociedade, o país, o Brasil. E parece que a sua grande sacada foi nos dizer, nos revelar, mais uma vez, que o nosso grande problema é a educação. Se nós temos condições de produzir, mas de oferecer à juventude brasileira, digamos, uma educação que nos permita superar as deficiências e chegar àquelas condições
que Sérgio André muito bem revelou, podemos ter um governo eficiente. E gostei muito da sua referência a Roma, que se voltarmos, e Iraci Ribeiro, voltarmos para o exemplo histórico da civilização ocidental, a grande base da civilização ocidental, que é Roma, e toda a sua herança cultural que chegou até nós, por meio, digamos, dos nossos irmãos portugueses. Creio, evidentemente, não é o caso de detalhar, mas de cumprimentá-lo por essa sua brilhante conferência, em que abordou uma multiplicidade de fatores, mas, a meu ver, sua grande contribuição foi mais uma vez chamar a atenção para a necessidade brasileira de um novo modelo de educação. Reitero os nossos agradecimentos à academia e pergunto aos eminentes participantes desta live se alguém gostaria de formular alguma questão, alguma pergunta, algum elogio. Presidente, Pois não, Antônio? Presidente, eu gostaria de manifestar-me, porque fiquei realmente encantado, deslumbrado com a substância, a exposição de um tema fundamental, importantíssimo, que nos foi apresentado nesta tarde pelo professor Sérgio Andréa. Olha, foi realmente muito importante, como o nosso presidente frisou, foi uma análise sociológica com todo dentro de sociológico e dos problemas fundamentais que afetam, entendeu, a questão da efetividade do direito no Brasil hoje, do direito pátrio, chamando atenção para todas as questões que hoje estão atrapalhando, criando problemas, prejudicando o avanço da vida nacional para chegar a esta Roma, essa nova Roma que foi preconizada por Darcy Ribeiro e muito bem lembrada pelo conferencista, porque os problemas são gravíssimos que nós estamos atravessando hoje. Eu me lembro que agora de uma frase do sociólogo espanhol, Manuel Castells, que ele disse o seguinte: sopram ventos malignos do planeta azul. Então, nós estamos realmente hoje, o mundo todo, e o Brasil em especial, com alguns ventos malignos soprando por aqui, realmente, em todos os aspectos. Não é a questão política, não é a questão que foi levantada muito bem aqui, a precariedade, o déficit educacional do país, a questão exatamente dos órgãos de comunicação aqui, de massa, que vulgarizaram toda a atividade cultural através de mensagens que não constroem, de imagens que não constroem, e a questão laboral, muito bem lembrada a questão laboral, as reformas que foram feitas não mexeram e não tiveram exatamente aquilo que era fundamental, que é diminuir a falta de empregos. Nós estamos hoje com 14, ou quase chegando a 15 milhões de desempregados, num país que é a 8ª economia mundial, com inflação subindo como está subindo. Então, são problemas gravíssimos que nós estamos atravessando hoje, dentro de um contexto mundial que é grave também, como já mencionei, mas o importante dessa palestra é que ele nos trouxe a substância jurídica, o problema, voltando a dizer, o problema sociológico, cultural, que nossa nação está atravessando nesse momento tão complicado da vida política e da vida cultural do Brasil. Então, eu cumprimento meu mestre Sérgio pela belíssima palestra. Foi uma tarde inesquecível. Anotei quase tudo que pude anotar aqui, porque exatamente são subsídios importantes para a gente pensar o Brasil. Muito obrigado, professor Sérgio Andréa. Eu que lhe agradeço, professor. Muito bem, mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Professor Aurélio Vander Bastos, tem a palavra. Talvez se ligar no microfone fica melhor. Pronto. Eu quero pedir desculpas aos senhores
tive um pequeno problema de internet aqui na Lagoa e realmente atrasou a minha conexão. Eu deveria ter, por sugestão do presidente Amaral, ter feito a apresentação do professor e desembargador Sérgio André, mas, lamentavelmente, não pude fazê-lo no início da sessão. Mas, ouvida a bela palestra, acompanhado o discernimento crescente da sua exposição, eu tenho certeza que qualquer exposição ou qualquer explicação sobre a história profissional do professor Sérgio Andréa fica absolutamente superada, tendo em vista a qualidade e a beleza de sua exposição. Ele já tem uma longa tradição no estudo da questão da propriedade no Brasil e as suas limitações. E ele hoje, numa linha de reversão dessa tradição do seu trabalho, aliás, expressa em livro, ele consegue mostrar aquilo que, quem sabe, dificilmente se faria numa exposição como essa ou num trabalho como essa, que é a eficácia do crime em contraposição ao direito. Né? Ao mesmo tempo que ele chama a sua palestra de a eficácia do direito, né? E, digamos assim, as limitações da nossa realidade, nós temos hoje o drama que eu posso identificar na exposição dele, a imposição desviante da realidade, meu caro professor Sérgio Andréa, em relação ao direito. E essa exigência que o senhor encaminha na linha final do seu trabalho, própria de uma pessoa que teve uma história magnífica como professor, como desembargador, uma pessoa que foi homenageada sucessivamente em tantas circunstâncias no Brasil. Né? Eu quero simplesmente dizer que essa reversão da leitura que o senhor faz, né? A ordem jurídica ou as dificuldades, a fragilidade, a fraqueza da ordem jurídica diante de uma realidade social impositiva e desviante, que não precisamos exemplificar sucessivamente, porque o cotidiano de nossas vidas, o cotidiano dos nossos encontros, a leitura dos nossos jornais e dos livros de mais recente edição demonstram a sua razão. O crime, as condutas desviantes, o fake news se impõe ou tem se imposto ao direito, e ao direito fragiliza na leitura dessa questão revoltante que a vida social vive, ou estabelece, no sentido de que a leitura do seu encaminhamento é exatamente aquela que nós esperamos. Uma nova ordem, um novo direito, um novo ordenamento que se sobreponha sobre esses desvios que a ordem antiga, com dificuldade, tem enfrentado. Meus parabéns, professor Sérgio Andréa, minhas desculpas pelo atraso e que o senhor tenha novos e tantos sucessos quanto esse que hoje o senhor mostrou na nossa Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Muito obrigado, professor, e felicidade. Eu é que agradeço, professor Aurélio. Muito bem. Obrigado. Professora Maria Lúcia Girão, quer fazer uso da palavra. Seja bem-vinda. Não vou apresentá-lo ao professor Sérgio André, porque gostei do seu relacionamento pessoal com ele. Vai. Microfone. Seu microfone está fechado. Vou abrir o microfone. Tem de clicar no seu microfone. Não estamos escutando. Ela está com o microfone fechado. Qual é? Essa aqui. Não. Tá? Posso mexer aqui? Não, a gente não consegue habilitar. Ela tem que habilitar. Diz que ela tem que clicar na esquerda da tela, no microfone. Pois é. Tem de clicar no canto esquerdo da sua tela, onde tem o desenho do microfone. Ó, você já está aparecendo ali. Ótimo, ótimo. Valeu, obrigado. Não. Não sei o que está acontecendo. Olha, escutamos agora a sua voz. Agora, Escutamos. sim? Sim, perfeito.
Tá ótimo, perfeito. Fale. Mas saí da sala. Não, você está na sala e a gente está escutando, estamos ouvindo. É. Pode Mas falar. não estão me vendo, né? Eu queria Estamos cumprimentar, Estamos eu queria cumprimentar ao professor, que foi meu professor na UEG, e é o meu eterno professor, aquele a quem eu sempre recorro, aquele com quem eu sempre aprendo muito, e a quem eu devo muito. É uma gratidão imensa, né? Pelos conhecimentos, pelo bom senso, pelo equilíbrio e pela forma de ver o direito, de ver a sociedade. Foi uma palestra excelente, riquíssima, sobre o ponto de vista do direito, sobre o ponto de vista antropológico, sociológico, uma palestra que teve uma série de abordagens. Mas o que mais me impressionou diante dessa situação que nós estamos vivendo e que foi falada aqui pelo meu mestre, que nos causa profunda tristeza em ver o Brasil, em ver o mundo com este panorama tão terrível, tão violento, mas ele não deixou de apontar que é possível uma retomada, né? Que é possível a esperança. Então, eu acho que nós não podemos pararmos aqui, né? Nós não podemos, de forma alguma, entrarmos numa situação em que não lutemos com esperança e com firmeza, através da educação, para um mundo melhor. Agradeço essa mensagem de otimismo que o professor Sérgio Andréa veio nos dar nessa magnífica palestra. Muito obrigada, professor. Muito obrigada por tudo. Um grande beijo. Muito obrigado. Também, igualmente. Muito obrigado, Maria Lúcia, pela sua intervenção. O Rodrigo Valgas quer falar. Rodrigo Valgas. Pois não. Muito honrado, meu caro doutor Francisco. Eu não poderia também deixar de registrar aqui os meus efusivos cumprimentos ao professor Sérgio André Ferreira, meu professor, né, professor de todos nós, meu mestre, né, uma pessoa que sempre me encanta, porque sempre muito antenado ao seu redor, nas novidades, no que ocorre. Não é alguém que vive digamos assim, de coisas realizadas, posto que realizou tantas, mas de coisas a realizar, de refletir sobre o momento presente. E a sua exposição, professor Sérgio, ela foi um retrato perfeito, tanto juridicamente como sociologicamente, do tempo que vivemos. E talvez eu lhe fizesse um singelíssimo questionamento, se me permite, porque todo esse cenário trazido pelo professor realmente causa muita preocupação. Nós temos o Brasil, o nosso país tem o nosso caminho civilizatório. Nós vemos que esses ventos, né, tenebrosos aí que estão a soprar, malignos que estão a nos afetar, como bem lembrou o doutor Antônio Celso, né, a partir de Manuel Castells, realmente estão ocorrendo, por exemplo, na Hungria, na Polônia, nos próprios Estados Unidos, se pegarmos o mandato que findou-se há pouco tempo, o presidente Trump, na Venezuela, né? Infelizmente, o nosso país também atravessa estas dificuldades institucionais, e eu fico a me perguntar, será que eu sei que devemos esperançar, as suas últimas palavras foi de esperançarmos, né? Nós temos hoje uma queda muito grande na qualidade do parlamento, né, da intelectualidade no parlamento, não que queiramos parlamentares simplesmente intelectuais. O Brasil é muito miscigenado, nós temos que ter oportunidade para as mais diversas representações. Mas, por exemplo, só para citar alguém, um Arthur da Távola, por exemplo, foi-se, né, do parlamento. Então, nós temos um empobrecimento. Os próprios presidentes da República, que falo aqui no plural, para pegar alguns e sem querer cometer nenhuma injustiça, também há um certo empobrecimento da intelectualidade na política. Embora, talvez para esperançar, professor, eu penso que hoje nós tenhamos um momento, por exemplo, quanto ao combate à corrupção,
ainda que com todos os problemas, com alta corrupção que temos, mas me parece que estamos melhores do que, por exemplo, há 20, 30 anos atrás. Acho que houve, talvez, ou queira eu iludir-me, mas alguma evolução nessa matéria, essa ideia de governança, de boas práticas, me parece dar uma lufada de ar. Então, eu lhe perguntaria, professor, enfim, como resistir a isso? Como podemos esperançar melhor um país melhor, né? Que sinais positivos o professor viria que vamos superar estas crises? Acho que esse seria o meu questionamento, né? Que lhe parece indicar, talvez, sinais que possamos superar isso, e com isso encerra a minha singela participação, homenageando o eminente mestre, e dizer que foi uma honra, um aprendizado ouvir aqui e crescer com sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, com a palestra, com a palavra, professor Celso. Professor Sérgio. Ô, Rodrigo, eu creio que o próprio fato de nós identificarmos os problemas, não é? Já é o primeiro passo para que nós possamos redimensionar fatores, elementos que nos são favoráveis. Mas haverá de se lutar muito, né? Claro, primeiramente pelo voto, já que é o nosso instrumento democrático, não é? Mas os intelectuais que estão fora dos poderes, fora do próprio parlamento, eles também devem dar uma contribuição, não é? Como deram já em outras ocasiões. Vejo eles um pouco afastados, não é? Cadê os nossos compositores de vanguarda, de protesto? Estão um pouco afastados. É verdade que estão mais velhos, não é? Mas isso não impede que eles entrem em campo. Mas, de qualquer maneira, o fato de nós identificarmos, estarmos conscientes dos problemas, não sermos enganados por aqueles que dizem que não há problemas, eu acho que é o primeiro passo. Além disso, como já foi dito aqui, a educação, não é? Enfim, o preparo, a prestigiação do estudo é fundamental, não é? Porque hoje há um apequenamento, não é? Você vê, é verdade que não se precisa usar a mesóclise, né? Mas também debochar, não é, do Temer só porque ele usou mesóclise também já é, não é? Há um aviltamento, não é, como eu disse, da língua, há um certo desprezo pelo saber, não é? A indústria do prazer, não é? A importância que o lazer passou a ter, tudo isso conspira contra, né? Isso, né, Mariela? Isso aqui no Rio se potencializa com os aglomerados praianos, né? Mas a situação é tão grave, Rodrigo, que vai levar tempo para que a gente possa, mesmo com os melhores propósitos, mesmo aqueles que assumirem os governos em todos os ramos, com os melhores propósitos, realmente a luta é muito grande. Mas temos todos os elementos para isso. É porque acontece o seguinte, que muitas dessas virtudes a que me referi, a que o Darcy Ribeiro se refere, elas estão sendo, de algum modo, solapadas, né? Quer dizer, o brasileiro sempre foi conhecido como um afável, né? Como hospitaleiro, né? Hoje isso tudo está muito enevoado, não é? Por esse sentimento, né? De, como eu disse, de ódio, né? De desconfiança, de insegurança, mas temos todos os elementos para lutar, mas vai ser uma luta muito tenaz. Com a palavra a doutora Maria Rebelo. Doutora Maria Rebelo. Sim, obrigada. Deixa eu ver se meu está aberto. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que o professor Andréia é acadêmico, orador da Academia de Letras e Ciências do Lions,
Nós tivemos a honra de ser convidados para ouvi-lo, né? E ter contato com tão nobres, ilustres pessoas. Professor Andréa, você não me surpreendeu, porque você sempre dá palestras, conferências magníficas. Eu quero ressaltar que fiquei muito contente que você ressaltou a educação. Você sabe que eu sou idealista, né? Eu sou pedagoga, sempre trabalhei muito na educação. E não vejo nenhuma solução, nenhum país é uma nação com cidadãos críticos e participantes se não houver uma educação de qualidade, passando pela formação do educador. E como você ressaltou bem, nós já falamos também lá na nossa academia, essa parte de língua, essa coisa da língua ser aviltada, eu ouvi várias vezes até ministros da educação dizer não, desde que as pessoas se comuniquem, não precisa falar rebuscado, mas existe o coloquial e o formal. Não vou me alongar, só para dizer que foi uma honra, um enriquecimento. Muito obrigada por conhecer pessoas tão ilustres e muito obrigada, professor, por ouvi-lo mais uma vez. Academia. Florinha, eu fico muito honrado com as suas palavras, com a sua presença. Sei que você é uma educadora de primeira e uma lutadora pela educação. Idealista. Boa tarde a todos. Eu tenho que me retirar porque a reunião do Laís acabou de começar. Uma boa tarde a todos e prazer. Felicidade, muito obrigado. Hein? Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Vamos encerrar esta sessão. Antes disso, eu gostaria de assinalar a presença de Dr. João Roberto Moreira Alves, da Academia de Letras, Artes e Ciências do Rio de Janeiro. Do Laios, ele é presidente. Laios. Ele é presidente da academia. Presidente. Dr. Joper Padrão, presidente da Academia Nacional de Economia e da Academia Rotariana de Letras do Rio de Janeiro. E também Maria Glória Rebelo, da Academia de Letras e Ciências do Laios, que acabou agora, nos me deram a sua palavra. Ao encerrar esta memorável sessão, e que, mais uma vez, eu agradeço ao Dr. Sérgio André a sua magnífica conferência e aos demais acadêmicos e eminentes convidados presentes, e gostaria de manifestar que hoje eu senti que a nossa Academia Brasileira de Letras Jurídicas, uma palestra do Sérgio André, mostrou que essa academia não tem por finalidade apenas reunir os acadêmicos, mas tem um objetivo maior, que é de exercer uma crítica com letra maiúscula, da situação atual brasileira, matéria de cultura, matéria de política, matéria sociológica. Quer dizer, Sérgio André promoveu a nossa academia, ou aumentou as finalidades da nossa academia, aquela que é de exercer uma função crítica da sociedade contemporânea brasileira. E vendo que a solução é, como já foi referido por vários eminentes colegas, o problema da educação. Talvez não seja para os nossos dias, pelos meus, se podem sejam todos jovens, talvez não consigamos atingir o padrão necessário que Sérgio André apontou. Mas nós, da academia e das academias, vamos cumprindo o nosso papel, que é pensar o Brasil, que é exercer uma crítica e tentar modificar aquilo que aquele filósofo falou, que nós somos nós e as nossas circunstâncias. Que nós, na educação, pelo exemplo, compete mudar as circunstâncias brasileiras. Agradeço mais uma vez ao professor Sérgio André a sua belíssima intervenção. Agradeço a todos os eminentes acadêmicos a sua presença, aos ilustres convidados, também nos honram com as suas intervenções, e
lamentavelmente, tem dado por encerrada esta sessão em virtude da exiguidade do tempo. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio André, meus parabéns. Está Muito encerrado. obrigado, presidente. Pronto, acabou.